Pegando o livro de vocês para que a gente possa ir corrigindo, tá? Enquanto os demais vão entrando. Página 173. Oi, Raíssa. Porque se o número é o 9, então você não pode ser o mesmo número que ele. Depois você tem que procurar saber qual é o seu número. Quem entrou agora, por gentileza, coloca o número de chamada e a turma, por favor. Antes da gente começar. No final eu confiro. Acho que só, né? Ok. Página 173. Página 173. Que foi a atividade que ficou para a correção. Ok. Quem tiver faltado, vou anotar em outro momento. Tipo assim, próxima aula. Vou pegar aqui o livro. Vamos lá, página 173, nós temos aí. Exercite sua memória. Primeira questão. O mangue é um fantástico ecossistema. Diante disso, cite duas características do mangue e um problema que esse tipo de vegetação esteja sofrendo. Cuida, Raíssa. A tia tá me ouvindo? Tudo bem. O mangue é um ecossistema de transição entre os ambientes terrestre e marinho, tendo o solo úmido e pobre em oxigênio, plantas com longas raízes. Qual foi o problema? Eu coloquei, o mangue é um ecossistema de transição entre os ambientes terrestre e marinho, tendo o solo úmido e pobre Hum, em oxigênio, além de plantas com longas raízes. certo. Aí, no caso, especifica aí as duas características que tu colocou. E o problema? O problema, tia, eu tive que colocar no meu caderno, que é Ah, ter porque a tá incompleta, continuação. né? É Sim, porque tu não leu toda, né? é Assim? muito grande. Ah, tá, entendi agora. Entendi agora. Outra pessoa. Ótimo, Pablo. Mais alguém? Ok, Maria. E as características? As duas características, no caso? Faltou, foi? Só um minutinho.
Enquanto isso, vão me respondendo aí. Já conseguiram visualizar as notas do simulado? Não? Hum, pensei que já estivesse disponível. Mas volto a dizer. Vocês devem ficar atentos ao preenchimento dos dados de vocês, para não preencher errado. Isso aí dificulta um pouquinho. Eu olho já o que, é que vocês estão colocando aí no chat, porque eu estou digitando aqui. Só um minuto. Eu sou lenta para fazer esse processo. Outra coisa, por gentileza, envie as atividades. Isso aí também pontua, tá? Também ajuda. Pronto. Ah, tudo bem. O Roberto falou que estava com problema no sistema, né? É porque eu não acessei o sistema. Esse sistema, como vocês visualizam. Ok, Raíssa. Estou vendo aqui o restante da tua resposta. Tá ótimo. Questão de número 2. Posso continuar, né? Ok. Questão de número 2. Um professor colocou sementes de feijão para germinar em uma caixa de vidro. Para que os alunos observassem o crescimento do caule da raiz, cada semente foi apoiada na parede interna da caixa de modo a tornar visível sua germinação. Durante o processo, todas as sementes receberam a mesma quantidade de água e luz. Assim, ao longo dos dias, os alunos construíram o esquema seguinte. Observe o esquema e responda. É a única alternativa que nós temos aí. Por que a raiz cresce primeiro que o caule? Deixa eu subir aqui o chat que tem. Ok, Pablo. Maria tá igual do Pablo. Por causa do contato com a Terra? O que mais? Com os nutrientes e outras coisas? Seria água? Sim, né? Ok. No caso aí, a raiz cresce primeiro do que o caule, justamente como vocês colocaram aí. Porque a raiz ela necessita absorver tanto a água como os sais minerais, como os nutrientes, né? É absorvido através da raiz. A raiz tem esse papel de absorção dos nutrientes e da água, assim como também de fixar o vegetal ao solo, como nós já havíamos falado. Precisa colocar ou pode continuar? Não vamos correr o risco, né? Errei aqui uma palavra.
Coloca a data de hoje, tá? E coloca na página seguinte, onde nós vamos falar um pouco a respeito do caule. Página 174. Nesse capítulo, no 13, a gente está falando sobre as estruturas dos vegetais. Como vocês viram aí, no 13 a gente vai se deter a falar apenas da raiz, do caule e das folhas, certo? Então, nós já falamos a respeito da raiz, hoje a gente vai dar continuidade e falar um pouco a respeito do caule. Qual a função do caule? O caule no vegetal, ele tem a função de sustentação. Além de sustentar o vegetal, né, dar sustentação vegetal, sustentar aí, no caso, as folhas, os frutos, enfim, dar sustentação à copa do vegetal, podemos dizer assim, ele tem a função aí de conduzir o que nós chamamos de seiva. Tanto a seiva bruta como a seiva elaborada passam pelo caule, tá? Além de sustentar, de conduzir aí a seiva, né, da raiz até as folhas e o processo inverso das folhas, no caso a seiva elaborada das folhas para a raiz, também tem outra função aí correspondente ao caule. Por quê? Porque o caule aí, ele também pode permitir que algumas plantas, elas se desenvolvam na direção da luz, ou seja, na direção do sol, tá? Para absorção maior de luminosidade e assim possam realizar a fotossíntese, certo? Que é o que nós chamamos aí de fototropismo, certo? O fototropismo é justamente o crescimento de uma planta, né? Uma planta que se desenvolve e ela cresce tomando uma direção, podemos dizer assim, uma direção particular, né? Sobre a influência do sol. Alguns vegetais, muitos dos vegetais, né? Eles crescem e tomam um posicionamento com relação à luminosidade. E isso daí, para que serve isso aí? Justamente para que ele possa realizar aí o processo de fotossíntese, tá? Possa melhorar, com relação à iluminação, possa ajudar no processo de fotossíntese. O fototropismo, como vocês podem ver aí na página 174, que é uma palavra que está até em destaque no primeiro parágrafo, o fototropismo é quando justamente esse vegetal, né, ele se volta ou ele se inclina em direção à luz, recebendo aí uma maior iluminação, né, no caso aí, ele recebe uma maior iluminação e essa maior iluminação facilita no processo de fotossíntese, ajuda no processo de fotossíntese, tá? O fototropismo é justamente quando há o crescimento de uma planta e essa planta toma uma direção particular com relação à luz, à influência da luz, tá? Da qual ela está recebendo. Isso para quê? Para facilitar no processo de fotossíntese. O caule apresenta algumas partes, né? Algumas partes que nós chamamos aí, como vocês podem visualizar também. É a gema apical. Essa gema contém células que permitem o crescimento rápido do caule, né? Temos aí a gema lateral. Já a gema lateral, ela é rica em tecidos meristemáticos. Nós já havíamos falado na aula passada. Tecidos meristemáticos são aqueles tecidos que são ricos em células que ajudam no processo de desenvolvimento, de crescimento, né? Então, no caso aí, a gema lateral ou axial é a parte do caule que é rica neste tecido, rica em células de crescimento, né, que ajudam no crescimento. E é justamente nessa gema aí lateral onde ocorre aí, onde se dá a origem a alguns ramos, né, as folhas e as flores também. Dão origem justamente nesta parte do caule, certo? Então, nós temos aí a gema apical, temos aí a gema lateral, temos aí o nó, como vocês podem visualizar aí na imagem da cana-de-açúcar, tem até numerado, onde é o nó, com relação aí à planta em amostra, né? Ou melhor, cana-de-açúcar não, gente, desculpa, é o bambu. Desculpa, é o bambu. Tem aí o nó e o entrenó. O nó é o encontro, né, das gemas laterais, e o entrenó é o que fica entre um nó e outro. Aí vocês já estão acostumados comigo, né? Acontece essas coisinhas, de vez em quando. De vez em quando a língua trava, é assim mesmo. E a gente vai seguindo. E a gente segue.
Então, nós temos aí, como parte do caule, nós temos essas 4 partes. A gema apical, a gema lateral, o nó e o entrenó, certo? A gema apical contém células que permitem aí o crescimento mais rápido do caule. A gema lateral é rica em tecido meristemático, que também ajuda no processo de crescimento, porém, nessa parte aí conhecida como gema lateral, é onde ocorre aí o desenvolvimento dos ramos, das flores e das folhas, tá? Aí temos o nó, que é justamente o localzinho onde encontra-se aí a gema lateral, e temos o entrenó, que é justamente o que fica entre um nó e o outro. Até aí tudo ok. Isso aí é facinho. Aí temos aí os tipos de caule. Nós sabemos que de acordo com o ambiente, com o habitat, o vegetal ele vai se adaptando, né? Ele vai se adaptando. Então, o caule também não foi muito diferente, tá? Não é diferente. Então, nós temos aí, nós encontramos caules que podem ser tidos como caules aéreos, subterrâneos e aquáticos. Nós temos esses 3 tipos de caule de acordo, a sua classificação de acordo com a sua necessidade de adaptação ao seu ambiente. Então, nós temos aí os caules aéreos. Só um minutinho aqui, deixa eu permitir aqui a entrada. Pronto. Nós temos aí os caules tidos como aéreos. Nós temos aí o tronco, o como, a hastes, a estirpe, tá? São caules tidos como caules aéreos. O tronco, ele é desenvolvido e ramificado. Ele é comum em florestas, né? Em árvores de florestas, o tronco. Já o como não possui ramificação, né? Não possui ramificação, porém apresenta nós e entre nós que são bem visíveis, né? Como no caso aí do bambu, certo? Os que apresentam aí os tipos de caule, tidos caules aéreos, tidos como eles apresentam o nó e apresentam o entrenó. Já o tronco não. O tronco já é algo desenvolvido, já é um caule bem desenvolvido, com ramificações, né? Ramificado, e é comum, é típico de florestas. Tudo bem, Isabela. Depois eu vou passar ainda o teu número para o Roberto te adicionar no grupo. Tá? Então, nós temos aí, dando continuidade, nós temos as hastes. As hastes já é um caule fino, né? E ramificado. Geralmente, as hastes são todas verdes e hastes são flexíveis, né? Possuem a flexibilidade. A característica das hastes do caule tido como haste, ela é fina, eles são flexíveis, são verdes, né? São finos e são ramificados, possuem ramificações. Já as estipe, não, é um tipo de caule que não é ramificado, com folhas, como vocês podem visualizar aí, com folhas na extremidade superior do vegetal, ou seja, a região apical, como ele dá o exemplo aí no caso do coqueiro e da palma. Se vocês observarem também a folha é diferente das outras plantas, é uma folha alongada e fina, né? Abrindo parênteses para a observação da folha, apesar da gente estar falando do caule, né? Desculpa aí. Só uma observaçãozinha, que a gente vai falar mais na frente também a respeito das folhas, e nós vamos observar a estrutura das folhas, né? O formato das folhas. Por isso que eu antecipei um pouquinho, desculpa. Tá? Então, estipe aí, não ramificado, no caso, com folhas nas extremidades superiores dos vegetais. Esses tipos de caule aéreos, tanto o tronco como a haste e as estipes, são caules que são eretos, ou seja, eles crescem para cima, né? Eles crescem para cima, eles crescem de forma perpendicular ao chão. Todos eles se desenvolvem para cima. Esses que eu acabei de falar, esses tipos de caule, tá? O tronco, como a estipe e a haste, todos eles são perpendiculares. Porém, existem outros tipos de caules aéreos que são tidos como rasteiros, tá? Rastejantes. Eles são rasteiros, tá? Eles rastejam sobre a superfície. Aí nós vamos ver que justamente na página 175,
tá? Página 175, vocês podem encontrar o que eu vou comentar agora, a respeito dos caules tidos como caules rastejantes. Eles podem ser do tipo sarmento, né? Que ele, no caso aí, o sarmento é aquele que cresce ao longo do chão, a partir de um único ponto. Qual é esse único ponto? Justamente a raiz, tá? O sarmento é justamente aquele tipo de caule que ele cresce a partir da raiz, e é um caule rastejante, tá? Temos aí o estolho, já esse daí, ele cresce ao longo do chão, fixando vários pontos, ou seja, ele abrange aí vários pontos. Esse daí é o estolho. Temos também o que nós chamamos de trepadores, que é outro tipo de caule. Nesse caso aí, os trepadores são aqueles que crescem enrolados em superfície, né, como um suporte. Usam uma determinada superfície como suporte. Então, os trepadores eles crescem enrolados em um suporte, em uma superfície. Geralmente são finos e são longos, né, que nós chamamos aí de trepadores. Então, temos os caules aéreos, que crescem de forma perpendicular ao chão, e temos os caules aéreos, que são tidos como rastejantes. É justamente esses que eu acabei de falar para vocês. O sarmento, o estolho e os trepadores, tá? Esses três tipos. Agora, passando mais um pouquinho, o segundo parágrafo da página 175, vocês podem encontrar aí o que eu vou acabar de falar, o que eu vou falar, né? Claro. Nós temos aí os caules que são tidos como caules subterrâneos, né? São caules subterrâneos. Esses caules subterrâneos, eles fazem até a comparação aí com as raízes tuberosas. Ou seja, esses caules, eles acabam acumulando nutrientes, tá? São ricos em nutrientes. Então, vamos aí. Caules subterrâneos. Nós temos aí o bulbo, nós temos como exemplo até a cebola e o alho, né? São caules subterrâneos, conhecidos como bulbo. Neste caso aí, apresentam a estrutura formada pela união de caule, um caule reduzido, né, um caule menor, e as folhas, certo? Esse tipo de vegetal, esse tipo de caule, é usado como uma fonte de alimento. No caso, cebola, alho, nós usamos como uma fonte de alimento, né? E são ricos em substâncias nutritivas, possuem bastante nutrientes, tá? Temos aí o rizoma, que se assemelha a raízes, porém apresentam gemas laterais, né? Tipo de caule, rizoma, só que ele apresenta gema lateral. Se ele apresenta gema lateral, então ele não é uma raiz, ele é um caule. Como exemplo, nós temos aí a bananeira e o gengibre, certo? Temos tubérculos, que são caules subterrâneos bem desenvolvidos, ricos também em nutrientes, tá? Apresentam gemas laterais. E como exemplo, nós temos a batata inglesa. Nós temos a batata inglesa, tá? Assim como nós já havíamos comentado, os vegetais, eles sofreram algumas modificações justamente pela questão da adaptação ao meio do qual ele vive, né, ao ambiente que ele vive. Então, assim, dos caules surgem também algumas especializações, como vocês podem encontrar aí no último parágrafo da 175. Algumas especializações, com funções que são funções diversas, né, funções diferentes também. Como, por exemplo, a gavinha, nós temos aí, que parecem pequenas molas e servem para fixar em trepadeiras, para fixar as trepadeiras à superfície. Temos os espinhos, que protegem a planta dos predadores. E temos aí os cladódios. Desculpa, gente, lavar as palavrinhas. Cladódios, tá? Que é justamente as adaptações de algumas espécies de vegetal para aqueles períodos de seca, onde esse tipo de vegetal, ele não apresenta folhas, né? Folhas como nós visualizamos, conhecemos, e eles acabam armazenando água, né? Acabam armazenando água justamente para enfrentar o período de seca. Então, esse tipo de vegetal, claro que ele realiza também a fotossíntese, tá? Mas ele retém aí a água justamente pelo fato dele não possuir folhas, né? Porque nós sabemos que as folhas, elas realizam o processo de transpiração, de troca gasosa, enfim.
tá? Então, nós temos aí esses três tipos de caule que têm especificações, podemos dizer assim, são especializados, tá? Com funções especializadas, falando, né, especificações especializadas, eles possuem funções especializadas. Nós temos aí as gavinhas, os espinhos e temos aí os cladódios, tá? São esses três tipos aí que eles realizam funções especializadas, ok? Acho que eu falei muito rápido. Eu acho. Mas tudo bem. Qualquer coisa, depois pergunta. Página seguinte. Até aqui tudo é tranquilo. Não é difícil, não. É só uma questão de observação, né? São só algumas observações que nós fazemos. Na página seguinte, na página 176, nós temos aí: o caule pode assumir aspectos diferentes dos tipos mais comuns, e essas modificações geralmente são adaptações e condições especiais. Aí nós temos na imagem, no primeiro, as gavinhas, no segundo, os espinhos, e por último aí os cladódios, nessa mesma sequência em que eu acabei de falar para vocês, se apresentam nas imagens, tá? Observei que as gavinhas, elas são mais flexível e apresentam-se como um formato de mola, né? O de espinhos, o caule que apresenta espinhos, é justamente para defesa, né? Uma forma de defesa. E o último, que é o cladódios, ai que nome ruim. Justamente, aí o último é justamente aqueles tipos de vegetal que eles conseguem armazenar água durante um certo período, conhecido como um período mais quente, mais seco, né? Eles conseguem armazenar água justamente por não apresentar folhas das quais realizam o processo de transpiração. Mas esse tipo de vegetal, lógico, ele também realiza o processo que nós conhecemos como fotossíntese, tá? Alguma coisa até aqui? Eu acho legal quando vocês conversam também, entre aspas, né? Negativo. Ricardo, é interessante, porque aí há aquela interação, né? Não fica só eu falando e eu não sei o que é que vocês estão acompanhando ou se não estão acompanhando. Enfim, é bom quando tem a participação de todos. Não dessa forma, né, Riquelme? Não dessa forma, ok? Então, nenhuma pergunta até aqui, nada? Não, né? Ok. Então, passando adiante, continuando, nós temos aí o exercício de sua memória. João Maria, não sei. É a única coisa que eu sei é quando vai ter as férias. É em julho de 2021, meu bem. Julho de 2021, se Deus quiser, você vai estar de férias, tá? Pois é. Então, já tá contando os dias, né, Val? Vai ter um recessozinho em dezembro, dando continuidade. Continuando. Então, vamos aí, ó. Imagine-se num sonho em que você vem andando e resolve descansar debaixo de uma linda mangueira. Contudo, você para só alguns instantes, à vista de longe uma bananeira e resolve fazer aquele lanche. Caminhando em direção à bananeira, você se depara com uma linda praia e vai em direção àquele paraíso. Chegando lá, dá de cara com coqueiros carregados de enormes cocos. De repente, quando está prestes a colher
um daqueles cocos maravilhosos, sua mãe o acorda do sonho. No caso, sua mãe o acorda do sonho. Estava na hora de ir para a escola, mas você, sem perder tempo, pede-lhe para preparar aquela carne com cebolas que você adora. Você notou no texto a variedade de vegetais? Eu não estava vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Paulo, se você quiser, eu posso lhe retirar, viu? Se você quiser, eu faço isso por você, já que você está enjoado. Sim. Aí cabe-lhe agora identificar, no caso, indicar os diferentes tipos de caule que estavam no sonho e descrever o tipo de bulbo comestível que aparece no texto. Vocês vão escrever aí, tá? Quais os caules aí que aparecem nesse pequeno texto. Vocês vão descrever e depois vocês vão dizer qual é o bulbo comestível. O bulbo comestível é a cebola. E quais os tipos de caule? Caule, não carne. Tipos de caule. Certo, Diego? Tu vai ter que dizer quais são os tipos de caule que apresenta aí nesse texto. E não carne. Esquece aí a carne. Quais são os tipos de caule que aparecem aí no texto? O bulbo comestível vocês já colocaram. Agora, quais os tipos de caule? Cuida. Recapitulando, os tipos de caule. Tipos de caule. Tá pedindo para vocês colocarem lá quais os que aparecem. Se está aparecendo o tronco, se está aparecendo como, se está aparecendo haste, se está aparecendo estipe, quais são os tipos de caule que está aparecendo. Se está aparecendo o rizoma, os tubérculos, o bulbo, tá? Quais são os tipos de caule que está aparecendo aí nos vegetais mencionados no texto? Tronco, ok. O que mais? Só o tronco não, tem mais. Estou aguardando, cuida. Enquanto eu estou aguardando vocês pensarem em responderem isso aí, quem entrou um pouco atrasado, por gentileza, coloque seu número de chamada. Estipe, ok. Paulo, você ainda tá aí? Pensei que tu tivesse saído, tá enjoado. Temos aí como tronco, temos como os tipos de vegetais o tronco, que vocês colocaram, a estipe, tá faltando um. O bulbo é a cebola, já foi mencionado. Isso, rizoma. Tronco, estipe e rizoma. Lara Isabelle. Ó, só conferindo aqui. Sétimo ano A. 9, 22. O que eu não mencionar, coloca no final, tá? 9, 22, 15, 3, 1, 6. João Mariano, que não sabe o número.
18, 14, 17, 16 e o 13. Faltou alguém do A? Não, né? Agora do B. Número 11, 2, 9, 10, 4, 3, 12, 5, 13, 8, 14, 1. Deste, tu é de qual turma, meu bem? Ana Patrícia, Bernadette, Iego. Iego eu já coloquei. Ok, já coloquei. Espera aí, o Igne do sétimo A eu coloquei, é o 6. Coloquei, é o 6. Eu mencionei antes de falar o nome do João Mariano, porque o Igne não prestou atenção, mas eu falei. Eu mencionei sim. É que ele não prestou atenção, tá? Mas eu mencionei. Dando continuidade aí, que eu acho que nós temos, deixa eu ver, 2 minutos. A voz cortou? É, mas eu coloquei, eu anotei. 14 eu também coloquei. Coloquei. Tá? Dando continuidade aí, nós vamos falar sobre folhas. Só que essa parte das folhas eu queria deixar para amanhã. Não queria iniciar hoje. Então, antes de começar a falar sobre isso aí, eu ia sugerir a vocês a montar uma espécie de álbum, como eu já tinha até comentado com vocês. Só que aí vocês, no caso, iriam montar só referente a essas estruturas das quais nós estamos estudando neste capítulo. Raiz, caule e folha, certo? Então, vou dando só uma prévia. Escuta, Iego, direitinho, escuta direitinho, tá bom? Para tu depois perguntar e tirar tuas dúvidas. Tô dando só uma prévia para a gente montar uma espécie de álbum, onde vocês iam colecionar algumas partes, né? Raiz, caule e folhas, e vocês iam descrever. Por exemplo, pegou uma determinada raiz, a imagem de uma determinada raiz, e vocês iam dizer que tipo de raiz é aquela, certo? Podemos dizer assim, classificar a raiz, o caule. Das imagens que você utilizou, você ia dizer o que era e que tipo de raiz, ou de caule, ou de folha é aquela da imagem apresentada. Tem condições de ser feito? Mas aí eu colocaria, Diego, tua responsabilidade de fazer as atividades. Eu acho que dá certo, mesmo porque dá para vocês fazerem com o que vocês têm próximo. Onde eu moro só tem mato. Vegetais. Vegetais, tá? Então, eu vou elaborar bem direitinho e colocar depois lá no Google Sala de Aula, para que vocês possam fazer uma montagem, né, de um álbumzinho de imagens relacionado aos vegetais. Mesmo porque, se a gente for parar para pensar, nós usamos vegetais na nossa alimentação, nós usamos em várias coisas, não só na nossa alimentação, nós usamos como chá, nós usamos como objetos, né, fabricação de objetos. Então, tem várias coisas que nós utilizamos vegetais. Então, dá para a gente fazer alguma coisa legal. Espera aí. Pronto, Larissa. Eu vou depois disponibilizar no Google Sala de Aula, tá bom? Todo dia vocês ficam tendo acesso, então todo dia vocês vão olhar. Mas provavelmente no dia em que eu tenho aula, tá certo? Vai ser como para a gente finalizar o capítulo 13. Certo, Isabelle Castelo Branco? Eu coloco também lá a data de entrega, horário, tudo bem bonitinho, bem direitinho, tá bom? É para ninguém ter dúvida.